esses primeiros slides têm como objetivo fazer algumas discussões introdutórias sobre o conteúdo da educação de jovens e adultos, que é o objeto da nossa disciplina, né? Então é importante que nós discutamos algumas questões iniciais para depois entrar nas questões históricas que são próprios desse primeiro bimestre, né? Então, a primeira questão que eu acho que é importante a gente discutir é o que é a educação de jovens e adultos, né? A educação de jovens e adultos é uma modalidade de ensino que está vinculada, é uma modalidade da educação básica que está vinculada ao ensino fundamental e ao ensino médio. O que significa isso? Significa que a nossa legislação ela prevê 2 níveis de ensino, a educação básica e o ensino superior. E dentro da educação básica, nós temos vinculadas as modalidades da educação. E essas modalidades podem ser, por exemplo, a educação de jovens e adultos, a educação especial, a educação indígena, quilombola, né? E outras modalidades que venham aí a integrar essa etapa da educação básica. Então, a EJA, ela é parte da educação básica, mas ela está vinculada com modalidade. Ela atua nos níveis fundamentais, nos níveis fundamental e médio, mas vinculada, então, com uma modalidade da educação. Outra questão importante também que nós devemos considerar, né, e eu acho que é importante que todos tenham isso bem em mente, que é a diferença entre o ensino supletivo e o que nós chamamos de EJA, né? Durante muitos anos vigorou o ensino supletivo aqui no Brasil, então nós temos um vício, inclusive, de falar supletivo e não falar EJA, né? E não falar educação de jovens e adultos. Ou, quando nos referimos a EJA, nós, por vício, também acabamos utilizando errado o artigo e falamos o EJA. O EJA está errado, é a EJA. Quando era o ensino supletivo, né, aí o uso do artigo masculino está correto, mas quando nos referimos à educação de jovens e adultos, então nós precisamos usar o artigo feminino, né? Isso é importante para que a gente não passe vergonha aí quando vai fazer alguma apresentação, alguma fala, né, para não ser corrigido. Inclusive tem muitas pessoas que mesmo na televisão, quando vão falar a respeito da educação de jovens e adultos, acabam falando o EJA, né? Então, corrijam isso aí nas falas de vocês, se vocês ainda estão internalizados com o supletivo, tá? Mas a diferença básica não é só essa questão do artigo, né, feminino para o masculino. A diferença básica entre o ensino supletivo e a EJA é que a mudança na LDB de 96, que foi trazida para a educação de jovens e adultos, é que essa modalidade da educação ela levasse em conta exatamente o público que ela atende, né? Que ela tivesse uma característica própria, levando-se em consideração e deixando isso muito marcado na própria nomenclatura da modalidade, quem é o público-alvo dessa modalidade da educação, né? Então, são jovens e adultos trabalhadores. O termo trabalhadores acabou não entrando na nomenclatura, né, com a discussão final da LDB, mas essa é a realidade que nós temos. Então, nós trabalhamos com a educação de jovens e adultos, que basicamente, são os filhos da classe trabalhadora ou a própria classe trabalhadora, né? Então, não é qualquer jovem e não é qualquer adulto. São adultos, muitas vezes, já inseridos no mercado de trabalho, pais ou mães de família, e são jovens que não são jovens que fazem curso de línguas, que viajam frequentemente para o exterior, né? São jovens que eles têm uma característica socioeconômica muito parecida, né? Muito delimitada. Então, a organização da EJA precisa estar voltada para pensando nesse grupo social, né? Nesse grupo cultural também que nós estamos trabalhando. Então, a diferença entre o supletivo e a EJA é que antes o supletivo ele buscava só a complementação do inacabado, né? E hoje ele já tem uma característica, já procura ter uma característica diferente, que é esse trabalho diferenciado para com jovens e adultos da classe trabalhadora. Bom, e aí entra uma questão muito importante, né? Que a EJA ela é diferente do ensino regular.
Não dá para fazer, ou não dá para aplicar a mesma metodologia, o mesmo conceito, as mesmas formas de organização, seja no tempo, ou seja na organização espacial do trabalho com crianças e jovens que estudam no chamado ensino regular, né? Então, além disso, né, além da EJA necessitar e ela deve ter uma organização própria, nós ainda temos uma dificuldade no Brasil, que é o fato de que cada estado e cada município tem uma forma de organização diferenciada. Então, o estado do Paraná organiza a educação de jovens e adultos a partir da sua realidade. O estado da Bahia, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, cada estado organiza de uma forma diferenciada. E da mesma forma os municípios, que são obrigados a atender a etapa inicial, né, que seria a alfabetização, também organiza de formas diferenciadas. Podem ser por programas temporários, ou pode ser por políticas permanentes. Então, cada estado vai organizar da sua forma, né? Isso é um complicante, né? Isso é um complicador das políticas da EJA, porque isso depende, né? Uma vez que cada estado organiza da sua forma, e cada município também atende de forma diferenciada, isso vai depender muito da sensibilidade desses gestores. Então, o governador ou o prefeito que não tem uma sensibilidade da importância do investimento na educação de jovens e adultos, essa área pode ser negligenciada nas políticas públicas para essa modalidade da educação. Então, entender a EJA hoje requer que a gente entenda como é que funciona em cada localidade. Nós vamos, durante esse período, esse ano, fazer o estudo da EJA no Paraná, que é aqui a nossa realidade, né, mais próxima. Vamos buscar aí nos municípios do nosso entorno também como é que funciona a educação de jovens e adultos e como é que os prefeitos têm se organizado. E vamos tentar entender em alguns estados brasileiros também como é que se organiza essa modalidade da educação básica. Então, é tarefa nossa também tentar entender como é que se coloca a educação de jovens e adultos no contexto do Brasil nesse momento que nós estamos vivendo aqui, né, do século XXI. Bom, então, como eu já disse, né, como uma modalidade, a EJA como uma modalidade de ensino, ela tem um modo próprio de fazer a educação básica. E esse modo, ele é determinado, ou pelo menos deveria ser, pelos sujeitos que nela estão inseridos. E quem são os sujeitos da EJA? São os jovens, os adultos e os idosos, né? Então, esses são os sujeitos da educação de jovens e adultos e com características específicas. O jovem, o adulto e o idoso da zona rural têm uma característica, da zona urbana, né, dos grandes centros, tem características diferenciadas. Então, é importante que, ao se pensar a organização dessa modalidade de educação, se leve em conta esses sujeitos que nela estão inseridos e as suas características ali, dependendo da forma e do local também onde eles vivem, né? Das suas características socioculturais, das características políticas e econômicas da região. E esse é um grande desafio também para nós, porque, como vocês vão ver no decorrer da disciplina, não existe uma formação específica para o professor da EJA, né? Então, tanto como eu disse no slide anterior, que os municípios, os gestores municipais precisam ter uma sensibilidade na própria oferta da EJA no município ou no estado, da mesma forma o professor que encara o desafio de trabalhar com os jovens, adultos e idosos, ele precisa ter uma sensibilidade para buscar qual é a melhor forma de organização, tanto dos tempos e dos espaços, quanto da própria metodologia de ensino, né? Nós não temos uma receita própria para isso, né? É necessário que se faça isso por meio das discussões e da formação, ainda que seja a formação em serviço dos docentes que trabalham com educação de jovens e adultos, o que também é um desafio para nós, porque nós vamos ver que cada vez mais, isso vocês vão observar quando nós formos estudar especificamente a realidade do Paraná, vocês vão ver que a educação de jovens e adultos ela está sendo engolida cada vez mais
pela forma de ser da educação básica chamada regular, né? A gente não gosta muito de usar o termo regular, porque dá a impressão de que a EJA ela é irregular, né? Mas muitas vezes a gente não tem outra forma de diferenciar, por exemplo, o ensino médio da EJA e o ensino médio regular, né? Que seria então para a maioria da população, né? Mas a própria legislação, quando traz o termo regular, a impressão que dá é que o que se faz na EJA não é regular, ele é irregular, mas não é essa a nossa característica, né? Então, é necessário que o professor, né, e a gente vai ver que no Paraná a EJA ela está sendo moldada como se ela fosse muito parecida com o ensino regular. Então, no Paraná, hoje, está sendo retirada toda a lógica de se pensar a modalidade a partir dos sujeitos que nela estão inseridos, né? Se trabalha com um formato muito próprio, muito parecido com o ensino regular e com o objetivo de economizar, né, de otimizar, de ter o menos docentes possível e a maior taxa de conclusão possível também nesse contexto. Mas isso é objeto, quando nós vamos tratar do Paraná especificamente, nós vamos ver como é que isso tem se constituído. Por último, né, esse último slide é para marcar qual é essa diversidade de espaços e de características dos sujeitos que compõem o universo da educação de jovens e adultos, né? A educação de jovens e adultos, por si, por trabalhar com um grupo específico, né, jovens, adultos, trabalhadores, né, idosos, né, elas já seriam um desafio para nós, mas a EJA ainda tem um outro desafio, porque ela abarca também outras modalidades da educação. Nós temos uma junção de modalidades, então nós podemos ter a oferta da EJA para a educação do campo. Então são duas modalidades distintas que se unem aqui na formação desses sujeitos. Né, o mesmo da questão da educação especial, a educação indígena, né? E ainda uma população que não é considerada uma modalidade separada, mas que requer também um trabalho específico e que é parte das atividades da EJA, que são os jovens e adultos que se encontram em regime de privação de liberdade, que são os presos, ou os adolescentes que cumprem medida socioeducativa, né? E que tem crescido cada vez mais nas escolas de EJA, os estudantes, né, ou os adolescentes e jovens que são encaminhados para as escolas de EJA pela Justiça para que cumpram o ensino fundamental, o ensino médio na EJA e que estão cumprindo medida socioeducativa, né? Então, sejam esses que estão privados de liberdade ou sejam esses que estão com a liberdade assistida, né? Então, toda essa diversidade de sujeitos e de espaços que compõem o universo de atuação da educação de jovens e adultos. E o nosso grande desafio é fazer uma educação de qualidade para jovens, adultos e idosos que se encontram nestes diferentes espaços. E esse é o objeto da nossa disciplina, então. A partir do próximo slide, nós vamos começar a discutir, eu vou mostrando para vocês um pouco da construção histórica dessa modalidade da educação básica, né? Porque nós não necessitamos da EJA por uma questão acidental. Nós necessitamos de uma modalidade da educação básica que garanta a possibilidade daqueles que não tiveram acesso à educação na sua idade, na idade de entrada no ensino fundamental, dos 6 aos 14 anos, dos 6 aos 18 anos, por um acidente. Nós precisamos de uma modalidade da educação que permita àqueles que não conseguiram acessar a educação a conclusão dos seus estudos, ainda que muito tempo depois, por uma construção histórica, né? Nós não precisamos da EJA por um acidente. Isso é uma construção histórica a partir da organização política, econômica e social do nosso país. E é isso que nós vamos ver, então, a partir dos próximos slides. E é esse o objeto do texto que vocês têm para ler, que é o primeiro texto
que trata da história da educação de jovens e adultos no Brasil, que é o texto da Maria Clara de Piero e do Sérgio Haddad. Bom dia a todos e sigamos aí no nosso isolamento social. Até a próxima.